Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria poder mais uma vez entrar na sua casa com o nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. E este mês é um mês especial, mês da padroeira, e estamos então aproveitando para conhecer a fachada sul do santuário, este grande presente da família dos devotos e realizado com tanto carinho por aqueles que colocaram cada tessera deste grande mosaico que nos ajuda a entender a história da salvação, que tem o seu ápice na ressurreição de Cristo e o seu prolongamento nas primeiras comunidades que legaram para nós esse testemunho de fé que somos chamados a levar a tantos outros irmãos e irmãs. Mas antes de começarmos o nosso estudo, quero convidar você, a sua família, para juntos nos colocarmos em oração. Por isso, rezemos juntos. Ó Deus, fonte de toda a luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento, dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, a santificação de minha alma e a salvação do próximo. Concedei-me, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. Estamos com os nossos corações preparados para darmos continuidade ao estudo da fachada sul, mas gostaria de fazer um convite a você que está nos acompanhando. Se você deixou de assistir um dos nossos programas ou deseja rever os conteúdos que estudamos aqui sobre a Palavra de Deus, pode nos visitar nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, sobretudo no YouTube da TV Aparecida. E através da hashtag Jornada Bíblica, você pode rever o nosso programa ou até mesmo assistir aquilo que você deixou de participar um dia, mas gostaria de conhecer o conteúdo que trabalhamos aqui. Vamos continuar a nossa jornada e é com alegria que, mais uma vez, eu convido para estar aqui conosco a professora doutora Vilma Tomaso, bem-vinda entre nós, e o Rodolfo, aqui do santuário, que nos ajuda a fazer esta visita bonita nos espaços sagrados, nos espaços litúrgicos aqui do santuário. Rodolfo, para a gente começar a nossa conversa aqui, nós temos Jesus representado aqui com paramentos de sacerdotes, mas também temos a cena da adoração dos magos, nós temos a profecia de Simeão também, que é retratada nas paredes deste santuário. Você pode falar um pouquinho para a gente desses três elementos aqui no mosaico da fachada sul? É interessante observarmos que, de fato, a figura do Cristo aqui na fachada sul, sobretudo nessa parte frontal, 3 vezes é retratado com paramentos de sacerdote. É o Cristo que lá na cena dos magos, na cena do nascimento, na cena do Simeão e sobretudo na cena da cruz, evidencia a sua missão. O Cristo que vem, assume o seu sacerdócio, também se coloca como vítima, é aquele que apresenta-se também como oferta, por isso que é retratado nessas diversas vezes na fachada sul com os paramentos sacerdotais, né? É aquele que apresenta a oferta, mas a si mesmo ele se torna a própria oferta, né? É o Cristo nosso eterno e único sacerdote, como já nos fala a carta aos Hebreus. Vilma, nós temos um outro detalhe muito importante e que encanta os nossos olhos quando a gente está contemplando esta fachada, que é a fuga do Egito. Lá na fachada norte já fala de Egito. Sim. E aqui os artistas que pensaram esta fachada novamente retomam este conteúdo. Mas também nós temos uma cena muito curiosa, um obelisco que se rompe, também retratado. E somado a isso, nós temos aí um contraponto entre a figura de Jesus e Judas. Muita coisa, e eu te peço esse desafio de nos ajudar a entender estes elementos que foram colocados aqui tão belamente. Então, a fuga ao Egito. Olha que, como diz o senhor, que paradoxo, né? Moisés tira o povo do Egito com a ajuda de Deus. A gente vê a passagem ali belamente retratada por mosaicos lá na fachada norte.
E o povo egito vai para a Terra Prometida. Não é que o Messias tem que fugir da Terra Prometida para o Egito? Então, tem lá, por que ele teve que fugir? Porque Herodes, rei dos judeus, que não era judeu, ele ficou com inveja quando os reis magos contaram para ele que aquela estrela dizia que ia nascer o Messias, que era a vinda do Messias. Ele quis saber onde estava o Messias para poder, e matou mesmo crianças, mandou matar crianças de meninos, mas primogênitos de 0 a 2 anos. Foi o massacre dos inocentes. Então a Sagrada Família vai para o Egito, até que Deus mande ela voltar. E tem, aqui na fachada frontal, tem uma cena que está no proto-evangelho de Mateus. É algo da nossa bela tradição apostólica, né? Que é o seguinte: quando Jesus, junto com seus pais, chega ao Egito, eles têm que entrar num templo, era obrigatório passar pelo templo. Sabe o que acontece? Os 300 e tantos ídolos que estavam lá caem por terra. Chamam o faraó, que eles achavam que ia mandar também matar o menino, fazer alguma coisa com aquela família estranha, né? Ele falou assim, não, mas aqui chegou o rei. Esse é o verdadeiro, né? Não são esses ídolos. Porque ele chegando aqui, os ídolos se curvaram a ele. Então, lá no Egito, o povo hebreu teve que fugir, né? Teve que sair de lá, agora da escravidão, agora os ídolos se prostram diante do menino Jesus. Mas você vai falar, Vilma, onde está isso? Está no proto-evangelho de Mateus. E era algo muito da tradição católica, né? Da nossa tradição da nossa igreja. Que coisa interessante, né? Os proto-evangelhos, né? Nós temos vários protos, é interessante que eles nos contam coisas que celebramos na liturgia. A natividade da Virgem Maria, a dormição de Nossa Senhora, né? Para os orientais e para nós o dogma da Assunção. Então são muitos os detalhes que estes evangelhos nos relatam e que nos ajudam a entrar no mistério que celebramos, no mistério pascal de Cristo. Ainda mais nós temos aí um contraponto entre Jesus e Judas. Verdade, Jesus e Judas. Falar um pouquinho pra gente? Jesus, a gente vê por todas as passagens do Evangelho, ele fala que ele não faz a vontade, ele faz a vontade do Pai. E Judas, quando vende Jesus, por 30 dinheiros, né, quando ele trai Jesus, ele é um traidor, ele faz as coisas da cabeça dele. E é muito bonito porque a gente vê na cena ali, tem no lava-pés, por exemplo, Jesus oferece para ele o pão, mas ele vai embora. E pode ver que ele está sem auréola, porque ele renega a santidade. Ele não quer aquele caminho, ele segue outro caminho. Então, eu tenho que fazer a minha vontade ou a vontade de Deus, né? Feliz aquele que faz a vontade do Senhor. É até interessante, né, essa dimensão da auréola representando a santidade. Quando a gente visita as basílicas romanas ou em outros países da Europa, a gente vê sempre lá a auréola que fala, né, que nos remete à vida de um santo e também de personagens que fizeram parte da história no tempo da construção daquela igreja, sem auréola dizendo, né, que ainda não tinham atingido as honras dos altares naquele tempo, mas que depois, na história, acabam se tornando santos. Como é bonito, e eu fico encantado com essa riqueza, né, que os artistas vão colocando na obra de arte, porque é uma obra que evangeliza. E não é da cabeça deles, né? Eles vão buscar nos proto-evangelhos, na tradição da igreja, na palavra, né? A palavra aqui se faz imagem. É muito bonito, porque é a Bíblia em formas e cores, né? Olha que coisa bonita, Vilma, que você fala. A palavra se faz imagem para que a gente possa entender aquilo que somos chamados a celebrar na liturgia, porque toda a vida da igreja ela converge para a liturgia, que deve ser sempre para nós fonte, né, e ápice de toda a vida cristã. Nós ainda temos aqui a questão da traição, né, de Judas, que a gente poderia aproveitar, porque ela é retratada aqui também. Tem ali, né? A gente está vendo o beijo, né? O beijo sempre foi um sinal de amor.
sempre foi. Mas Judas, ele profana esse sinal de amor, porque ele torna uma mostra de traição, né? Ele fala que ele vai mostrar aquele que é o Messias, porque aqueles soldados não conheciam, né? E ele beija Jesus. E é interessante, na hora da ceia, Jesus falou, vai fazer o que você tem que fazer. Porque sabia que ele já tinha decidido, né? Da cabeça dele, como a gente diz. É Jesus que até as últimas consequências ele cumpre, ele faz acontecer a vontade do Pai em sua vida. Rodolfo, tem também a cena da crucifixão aqui. Nós saímos lá da fachada norte e aqui nós estamos no Novo Testamento. E é retratada então esta cena. Por que nós temos este detalhe aqui nesta fachada? É uma das cenas que particularmente eu acho mais bonita aqui na fachada sul, né? Que retrata de maneira muito especial essa passagem também do Cristo para o retorno ao Pai, ao plano divino. Por isso que ali os artistas tomam cuidado de retratar não um Cristo caído na cruz ensanguentado, mas um Cristo de olhos abertos, assumindo que de fato a cruz é o seu trono. É ali que um rei de pé, de fato, ele reina, ele governa. Ali ele tem as mãos abertas e com as vestes sacerdotais que encobre também a figura de Maria do lado. Ali Maria com a mãozinha no rosto mostra o desespero de uma mãe, que já previa que iria entregar Cristo ao mundo, mas talvez não imaginava que seria um fim tão drástico e doloroso. Mas ao mesmo tempo, quando Cristo abraça a figura de Maria, nos mostra a figura da igreja. A igreja que é responsável nesse primeiro momento, a união matrimonial da esposa à igreja com o próprio noivo, que é o Cristo, de colher do seu lado aberto os primeiros dons, né? Então é uma cena muito interessante que no olhar do Cristo nós já vemos que ele busca de fato o seu anseio de voltar ao Pai. Ele já está olhando lá para cima para a Ascensão e Pentecostes, né? Rodolfo, Vilma, muito obrigado por mais esse encontro que nós tivemos e por entendermos um pouco mais desta fachada, que para você que chega aqui no santuário é como uma trombeta anunciando, olha, vem aqui, entre neste espaço, este lugar é uma nova Jerusalém e aqui nós somos convidados a nos encontrarmos com o Senhor.